Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pet Mais. Hoje, tá, a gente está transmitindo aqui o programa na nossa página. Convida aí os amigos, tá, para entrar aqui no programa Pet Mais, aí pelo Facebook. Também no YouTube a gente está passando ao vivo. Então, espero aqui a pergunta de vocês, que a gente vai falar hoje sobre conjuntivite canina com o Dr. Fábio Brito, da Otto... Como é o nome dessa clínica, doutor? Vetvision. Vetvision, certo? Desculpe. Mas a gente vai ter também hoje a participação da Mariana Pedrosa, que é da clínica da farmácia Dose Certa, tá? Então, quero que vocês façam aqui pergunta para o Dr. Fábio, para a Mariana também, que a gente vai falar sobre a parte dos colírios. Então, eu quero já começar aqui com o Dr. Fábio, para a gente falar sobre essa conjuntivite, né, que está tanto atingindo os nossos pets, aí está chegando o calor, está chegando o verão. Essa conjuntivite, ela vem mais no verão ou no inverno? Como é que acontece? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, a conjuntivite nos cães ela é bastante diferente dos seres humanos, né? Então, não tem a ver com a sazonalidade, não tem a ver com verão ou com inverno. Uhum. Né? Na grande maioria das vezes, ela está relacionada a outras causas, que não necessariamente uma infecção viral ou bacteriana, como acontece nos seres humanos. Entendi. Então, gente, ó, espero aqui, tá, a pergunta de vocês para o Dr. Fábio. E eu quero saber também, doutor, qual é a causa, né, dessa conjuntivite? Porque a gente vê os nossos pets com aqueles olhos muito vermelhos, né, lacrimejando. Então, como é que a gente pode perceber que é realmente uma conjuntivite? Então vamos começar desmistificando a questão da conjuntivite. A conjuntivite nos cães ela é bastante rara, né? O que a gente tem com muita frequência nos cães, principalmente as raças que a gente chama de braxcefálicas, essas raças que não têm um focinho, são achatados. Pug, Bulldog, Shih Tzu, Lhasa. Então, essas raças, eles têm muita predisposição a ter uma conjuntivite secundária deficiência de lágrima. Ou seja, eles deixam de produzir a parte aquosa da lágrima e aí esses olhos começam a ficar ressecados. E, diferentemente também do ser humano, que a gente faz o olho seco porque fica muito tempo olhando na TV, computador, nos cães, essa conjuntivite por deficiência de lágrima, que a gente chama de ceratoconjuntivite seca ou olho seco, na grande maioria das vezes ela é autoimune, ou seja, o animal ele vem com uma deficiênciazinha no sistema imunológico que causa essa diminuição da parte aquosa da lágrima. Então essa é a principal causa de conjuntivite nos animais. E secreção ocular não é sinônimo de conjuntivite. Existem outras doenças do olho que também podem causar secreção ocular. O alerta fica, toda vez que o animal tiver com o olho vermelho, essa partezinha de cima vermelha, e com secreção ocular, significa que alguma alteração está acontecendo. Pode ser uma deficiência de lágrima, ou seja, uma conjuntivite por ausência de lágrima, ou uma outra doença. Então, Mel, né, que ela é da raça Pug, essa raça ela tem muitos problemas, né? Como a gente estava conversando lá no camarim. Então, é uma raça que vive muito com o olho vermelho e uma poeira, qualquer coisa, o olho já fica lacrimejando. Então, isso é normal? Isso pode acontecer porque, como eles têm os olhos muito expostos, então tem uma tendência a ficar mais seco. E aí causar uma conjuntivite, mais uma vez, por essa deficiência da lágrima, né? Uma ceratoconjuntivite. Obviamente que existem outros fatores, né? Alterações das pálpebras, né? Conformação da pálpebra, essas raças que eu falei, né? Que a gente está conversando. Eles têm muito problema de ter a pálpebra para dentro, que a gente chama de entrópio, e isso causa uma conjuntivite por irritação. Os pelos ficam fazendo um atrito no olho e isso acaba irritando. Assim como a poeira também, né, se em contato com o olho, pode causar uma irritação. Qualquer passeio na rua, né, o olho já fica muito vermelho. Isso. Na verdade, o ideal é toda vez que o animal volte do passeio que a gente faça uma limpeza. Né? E essa limpeza ela pode ser feita com água mesmo, não precisa do soro, Não precisa né? do soro. Uma água mineral, né? O suficiente. Se for gelada, melhor ainda, porque eles toleram melhor, tá?
Mas o ideal é que sempre seja feita a limpeza nos olhos dos animais. Pelo menos, né, de manhã cedo, né, eu sempre falo, quando a gente acorda, Quando a gente lava os acorda, olhos. sempre acorda Então, assim. eles têm que lavar os olhos também. Só que como eles não conseguem, a gente é que tem que limpar os olhos deles toda manhã. Entendi. Foi bom saber, né? Porque eu não gosto de ver Mel com aqueles olhos que quando acorda, meu Deus do céu, só a gente, né, Mari? Tu sabe como é. Então, eu sempre faço essa limpeza, mas eu uso muito o lubrificante, que é justamente para os olhos mesmo. Então, eu posso ficar sempre usando esse tipo de colírio? Pode. Na verdade, os lubrificantes, eles não têm nenhuma contraindicação. Existem vários, né? Principalmente os que a gente usa, a maioria são de uso humano, né? A gente tem, na verdade, só 2 na linha veterinária. E pode ser usado tanto um quanto o outro. E não tem nenhuma contraindicação, né? Lubrificar sempre é uma forma de prevenção. Entendi. E uma pergunta, né, que todo mundo estava pedindo para eu fazer aqui para o doutor Fábio. Se o cachorro tiver com conjuntivite, ele transmite para o humano? Ou vice-versa? Se o humano tiver, e também ele pode transmitir para o cachorro? Bem, essa é uma pergunta bem interessante e que todo mundo tem essa dúvida. Na verdade, como eu falei, a conjuntivite nos cães de origem bacteriana ou viral, ela é bem rara, né? E quando acontece, ela é transmitida só para outros cães, né? Então, crianças que estão em contato com seus animais, que brincam, que beijam, que abraçam, né? Eles não vão contrair essa conjuntivite e nem a conjuntivite do ser humano vai passar para o cão. Tá? Então, não tem essa relação. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Olha, quem tiver conjuntivite, né, que está solando aí, então pode ficar despreocupado, viu? Que não vai pegar no seu pet. Então, como é que a gente pode prevenir esse tipo de conjuntivite para os nossos pets? Bem, na verdade, o ideal é que seja feito um acompanhamento por um oftalmologista veterinário, primeiramente para a gente avaliar se a quantidade de lágrima está dentro do normal, né? Se tiver dentro do normal, normalmente o que a gente faz é o uso de lubrificantes para sempre estar hidratando, né? Mais uma vez, a limpeza, né, em casa, pela manhã, com água mineral ou com o próprio soro, para poder deixar esse olho sem estar irritado. E quem tiver mais de um cachorro em casa, gato também, né, que pode ser transmitido também para o gato, não é isso? Isso. Na verdade, os gatos, um pouquinho diferente nos cães, eles podem ter algumas conjuntivites que podem ser transmitidas para o ser humano, né? Então, o gato pode o gato transmitir. pode, né? Na verdade, eles têm uma conjuntivite específica, chamada uma conjuntivite por clamidiose, que é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida dos animais para o ser humano, né? Então, gato com conjuntivite não é a mais comum, mas também precisa passar por uma avaliação. Então, o doutor Fábio, ele trouxe aqui umas fotos para a gente, né, que inclusive tem aqui mostrando também um gato com conjuntivite. Então, eu queria que vocês passassem aí as fotos, enquanto a gente vai conversando aqui e vai explicando para vocês, né? Então, pode passar aí, Rodrigo, a primeira foto. Esse aí é de um cão, né? Esse é de um cão. Se vocês observam ali que está bem vermelho, ali é onde fica uma das glândulas que produz a parte aquosa da lágrima. E essa glândula está para fora. Todo mundo chama de olho de cereja, né? Aí é uma conjuntivite por uma doença chamada leishmaniose, que é muito comum, né, na nossa região, né? Então precisa. Aí é de um gato, né, com uma conjuntivite por um vírus, né, chamado de herpevírus, que é um vírus, nesse caso aí, específico dos gatos. Fica parecendo meio um pus, né? Fica parecendo um pus, né? Uma secreção meio uma purulenta, com uma borra de café. Aí é um olho, né, uma conjuntivite, na verdade uma ceratoconjuntivite seca, que é a mais comum nos cães, né, que é por deficiência da parte aquosa da lágrima. Aí os gatos, novamente, né, Eles ficam com os olhos completamente fechados, né? É uma conjuntivite também por herpevírus, mas é uma conjuntivite neonatal, né, principalmente os animais que são adotados na rua, então muitas vezes eles vêm com essa conjuntivite, né? E precisa ser tratado rapidamente para eles não perderem o olho, né? Nem a visão.
Aí mais um gatinho. Esse olho dele está meio esverdeado, né? Isso, ali na verdade o esverdeado é um reflexo da retina. O que chama atenção ali é que está vermelho, né, a lágrima vermelha, como se fosse sangue, né? Mas não é sangue, é um pigmento que eles têm na lágrima, né, mas que caracteriza uma conjuntivite. Né? Aí também mais um olho com uma ceratoconjuntivite seca, né, ou seja, uma deficiência da lágrima, fica essa secreção como se fosse purulenta, né? E que, na verdade, não é um pus propriamente dito. A gente não trata isso com antibiótico, a gente trata com anti-inflamatório. E aqui um outro paciente, né, que foi retirado aquela glândula, né, que produz a parte da lágrima, e aí esse animal acabou desenvolvendo um olho seco por conta dessa retirada. E essa glândula, quando está para fora, ela tem que ser reposicionada no local, né, que é essa glândula aí, especificamente. Sim. Então, ela não pode ser tirada de jeito nenhum, porque senão o animal vai ter conjuntivite por resto da vida. Então, tem que ser feito um procedimento cirúrgico para reposicionar essa glândula no local. Entendi. Olha aí, minha gente, manda uma pergunta aqui para o Dr. Fábio, tá? Eu sei que tem aqui, nossa audiência está muito boa, viu? Tem muita gente aqui participando, mas eu não estou conseguindo ver quem está mandando aqui as perguntas. Vocês estão conseguindo visualizar? Tem alguém também no Instagram que está querendo fazer pergunta, minha gente. Eu não estou conseguindo visualizar. Eu estou vendo que tem muita gente assistindo, tá? Mas enquanto isso, enquanto eu não recebo aqui as perguntas, tá? Eu não está conseguindo também, né? Certo, certo. A gente vai respondendo com o doutor Fábio, né? E vai mandando as respostas. Então, a conjuntivite, doutor Fábio, ela pode causar cegueira? Pode. Na verdade, principalmente se for essa conjuntivite por deficiência da lágrima, né, como o olho precisa dessa lágrima para ficar lubrificado, então a ausência dela pode causar uma pigmentação, né, pode causar úlceras, e essa úlcera pode vir a perfurar e o animal perder a visão. Nos gatos, a mesma coisa, né? Como eu falei, tem que ser tratado rapidamente, porque pode trazer outras complicações e levar à cegueira, sim. Entendi. Bom, já que a gente está falando aqui de conjuntivite, né? Eu quero convidar aqui a Mariana, que é da farmácia Dose Certa, ela é farmacêutica. E a gente vai falar agora, né, doutor Fábio? O senhor também pode tirar as dúvidas também, quem quiser, se quiser explicar mais alguma coisa relacionada aos colírios, né? Então, eu vou conversar aqui com a Mari para a gente explicar mais, né, sobre o que a farmácia Dose Certa ela está trazendo para os nossos pets agora também, né? Que é a parte de colírios. Pomadas oftálmicas. Boa tarde a todos. Vira um pouquinho para cá. Tá aqui. Pronto? Então, e o que eu trouxe aqui para a gente mostrar hoje, né, para o pessoal, é o colírio e a pomada oftálmica de uso veterinário. Então, a Dose Certa é uma farmácia de manipulação que faz a manipulação de colírios, né, e pomadas veterinárias prescritas pelo médico veterinário para casos de ceratoconjuntivite ou conjuntivite, como o doutor Fábio bem falou. Entendi. E assim... Aqui é uma amostra que você trouxe para a gente, isso, né? Que no caso, tá, minha gente, a gente não vai estar sorteando aqui hoje os colírios, tá? Porque o colírio a gente não vai estar sorteando antibiótico, né? Que tem que ser prescrito pelo médico veterinário. Então, a Mari, ela trouxe aqui, para quem estiver participando aqui do programa, um esvalte, né? Isso. No valor de R$100, para quem tiver alguma medicação aí para manipular para o seu pet, né? Exatamente. Porque a Dose Certa, ela não está trabalhando só com a parte de colírio, não é isso? Não, a gente trabalha primeiro não só com a parte de colírios, né? Com a parte de outros medicamentos e não apenas para o cão, mas para o gato e para outros animais de pequeno e de grande porte. Então, roedores, aves, né? Diversos outros animais a gente também manipula. E para os humanos também, viu, minha gente? Então, essa pomada aqui que você trouxe, essa amostra, ela também serve para a parte dos olhos? Isso. Assim, a grande diferença, né, do produto manipulado, Wilka, é que a gente consegue fazer uma exclusividade, né? A gente consegue individualizar
o produto de acordo com o paciente. Então, o médico veterinário, ele vai conseguir montar a formulação. Se o animal precisa de um anti-inflamatório, de um antibiótico, né, ou de algum corticoide, ou de algum imunomodulador. Então, o médico, ele vai conseguir montar aquela formulação exclusiva de acordo com a necessidade do animal, né? Diferente, como o próprio Dr. Fábio falou, na indústria se usa mais a linha de colírios para uso humano, né, alguns, e tem uma linha muito restrita para uso veterinário. E aí a gente tem a opção, né, de trazer de acordo com a necessidade do animal. Aí, né, a gente consegue ajustar a questão de dose, a questão de associações, né, unir vários produtos em um único medicamento. Entendi. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e manipular para seu pet, né? Como as pessoas querem saber? Não, né? Não. É o seguinte, na verdade, a gente, para manipular, precisa obrigatoriamente da prescrição do médico veterinário. Por quê, Wilka? Os animais, né, a gente tem diversas raças, diversos pesos, e o médico veterinário é que vai montar a prescrição de acordo com a necessidade daquele animal. Então, a gente até fala, né, que um produto muito... o paracetamol, que é muito comum no uso humano, mas que é tóxico para o gato, por exemplo. O gato não pode utilizar. Então, quem tem esse conhecimento é o médico veterinário, né? E ele vai fazer a prescrição e a gente vai manipular na farmácia, mas precisa, sim, da receita médica. Os nossos pets, né, doutor Fábio, às vezes eles utilizam também a mesma medicação que os humanos usam, né? Tipo um omeprazol, né? Um Buscopan, né? Então, às vezes as pessoas acham que dar qualquer dose, né? Não quer saber o peso do animal, tudo isso, não é verdade? Isso, na verdade, existem muitos fármacos, né, que a gente usa na linha veterinária, que é usado em humano, mas como foi abordada aí pela Mariana, existem alguns que são tóxicos, né? Então, por exemplo, o paracetamol, o diclofenaco, né, que causam reações gástricas muito grandes, inclusive podendo levar o animal à morte. Sim. Então, e a dosagem também é específica para aquele peso, né? É diferente um pouco do ser humano, que a gente divide só em criança e adulto, e aí sim a criança é pelo peso, né? E nos animais a gente sempre faz esse cálculo pelo peso. Então, se o animal tem 5 quilos, ele vai tomar uma dosagem. Se ele tem 10 quilos, vai ser outra dosagem. Sim. E isso a farmácia de manipulação nos ajuda, porque ela consegue formular para aquele peso específico. É importante falar também, Wilka, que a gente tem diversas formas farmacêuticas. Então, isso facilita a administração para o animal. Então, nós temos os biscoitos, né, para o cão, as pastas para o gato. Então, algumas formas farmacêuticas que vão ajudar, né, o proprietário na hora de administrar essa medicação para o animal. Entendi. E onde é que fica a farmácia? Explica aí para quem quiser ir lá manipular algo para o pet. Então, a farmácia Dose Certa, a gente tem 2 unidades, né? Uma em Casa Amarela, que fica na Rua Paula Batista, número 577, próximo à delegacia. E a segunda unidade, em Camaragibe, ela fica na Rua Belmírio Correia, número 2221, né, em Camaragibe Centro, próximo à Armazém Coral. Então, pode ir lá. Tá passando aqui o contato da farmácia Dose Certa, tá? E a gente vai... O marido trouxe 2 vouchers, tá? Pra gente estar sorteando para quem fizer aqui perguntas, né? Compartilhar aí o programa, tá? E a gente vai estar sorteando aí esse voucher no valor de R$100 para você que está aí precisando manipular essa medicação aí para seu pet, tá? E lá também não vende só para o pet, tá? Vende também para o humano, porque às vezes a gente tem a parte de dermatologia aí, né? E também pode ir lá e fazer, tá? A gente está com o telefone passando, tem também o número do WhatsApp, então qualquer se precisar de uma pergunta, algum valor, pode solicitar pelo WhatsApp. Obrigada, viu, Mari? Obrigada a você. Bom, eu quero continuar aqui com o doutor Fábio, né? Que tem muita gente já aqui começando a mandar pergunta. Tem gente perguntando, doutor, se o cachorro quando coça muito o olho, isso pode ser algum sinal de conjuntivite? Pode. Sempre que o animal tem uma irritação no olho, né, essa coceira é um sinal clínico, né? Pode ser conjuntivite e pode ser outra coisa, mas as conjuntivites, né,
Principalmente, como eu falei, se for por olho seco, a sensação que o animal tem é como se estivesse cheio de areia no olho. Então, isso coça muito. Então é a mesma sensação que a gente sente, eles sentem também, né? Exatamente, é igualzinho, não tem diferença. Então, eles esfregam muito a cabeça no sofá, no tapete. Então, toda vez que o animal tiver com esse comportamento constante, significa que tem alguma irritação nesse olho. É justamente o que a Luana está perguntando, né? Que a Yorkshire dela tem 6 meses e ela está coçando muito atrás da orelha. Então, às vezes, a gente não sabe se o nosso animal está com um problema de otite, né? Que às vezes coçando muito a orelha também pode ser. Ou o olho, a gente se confunde às vezes, né? Exatamente, porque como é muito próximo, né, a região do olho com a orelha, então às vezes o animal tem um otite, né, ou tem só um problema no olho e aí como a pata não chega, né, acaba batendo na orelha. E se acontecer de tanto ele coçar, né, o olho e a unha arranhar, o que a gente pode fazer para poder prevenir isso, né? Porque às vezes eu vejo o pet coçando muito e realmente essa pata ela pode arranhar o olho, né? Então isso aí é muito ruim para ele. Isso, na verdade, assim, se o animal ele está coçando muito o olho, o ideal é que seja encaminhado para um oftalmologista veterinário para que ele veja o porquê ele está coçando o olho, porque não é normal. Se o animal tem, tirando aquela remelinha pela manhã, né, que é normal Sim. até do ser humano também, né, aquilo ali sim é normal porque quando eles acordam ele tem um pouquinho. Mas se ela faz muita secreção durante o dia, Você limpou né, e ela limpou, continua, daqui a né? umas 2 horas, 3 horas, volta, significa que tem uma alteração. Né? E se o animal está coçando muito, o que eu aconselho é colocar aquele colar protetor, o colar elisabetano, né, que a gente eles amam, né? eles amam. Na verdade, eles até se adaptam. A gente que fica mais incomodado, né? Não gosta de ver nossos animaizinhos com aquele colar. Mas é uma forma de proteger para evitar traumas, né? Porque se ele coça, ele pode fazer uma úlcera e aí essa úlcera pode se complicar, né? E aí tem que fazer uma cirurgia, enfim. Então, se o animal está coçando muito o olho, a primeira coisa que tem que fazer é coloca o colar e lava esse olho e leva a um oftalmologista para ver o que é que está acontecendo. E tudo isso pode causar muito incômodo para eles. Muito. Na verdade, assim, o olho, né, principalmente a superfície do olho, ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu sempre falo para os meus clientes assim, já tiveram dor de dente? Aí alguns, já. Não dói? Dói. O olho dói 60 vezes mais do que uma dor de dente. É sério? É sério. Não imaginei, nunca imaginei isso. Então, assim, uma úlcera, né, por um trauma, um animal coçando esse olho, né? Vamos pensar, o animal estava com uma conjuntivite, né, uma ceratoconjuntivite porque tinha pouca lágrima. E daí ele esfregou esse olho e fez uma úlcera. Normalmente ele vai ficar com o olho fechado, né? E ele fica com o olho fechado porque dói. Às vezes ele fica sem querer se alimentar, sem querer beber água. Então, dói muito, dói bastante. Bom, minha gente, manda aqui pergunta para o Dr. Fábio, tá? Eu já estou conseguindo ver algumas perguntas já aqui. Tem alguma pergunta aí do Instagram, minha gente? Ainda vocês estão conseguindo visualizar aí, tá? Então, estou esperando aqui, tá? As perguntas de vocês. E, enquanto isso, vamos passar o comercial. Vamos um minutinho aí para o comercial. Pode passar, Rodrigo. Olha quem apareceu aqui, ó, a Mel, que estava ali dormindo, roncando, não foi Mel lá com o Rodrigo? Então, o Dr. Fábio estava aqui me explicando, né, que o olho de Mel estava um pouco vermelho, né? Então, a gente tem como mostrar aqui na câmera, para quem está em casa ver, como realmente aparece esse olho, né? Que o Pug, ele tem esse olho meio... Vem cá, Mel, para a gente mostrar aqui na câmera, vem cá. Vamos demonstrar aqui em tu. Foca aqui nela, minha gente. Olha pra ali, olha pra ali, ó. Ó, o olho dela realmente tá um pouco vermelho, tá? Vê se consegue mostrar aqui, ó. Né, doutor Fábio? Mais nesse canto, né? Principalmente
uma coisa que a gente tem que observar é principalmente essa parte de cima do olho se fica vermelha, nessa parte branquinha. Se ela fica muito vermelha, significa que o animal tem algum problema no olho. Não dá para a gente dizer o que especificamente sem examinar, né? E sempre olhar nessas raças, né, essas pálpebras de baixo, porque como ele tem um focinho achatado, muitas vezes a pálpebra fica para dentro e aí acaba também causando uma conjuntivite por irritação desses olhos. Mas será que ela está com conjuntivite? Aí tem que examinar, como eu te falei, a gente precisa fazer aquele teste para medir a produção de lágrima, tem que fazer todo o exame o colírio oftalmo. que fica meio esverdeado, Não, né? Esse daí é para a gente ver se tem lesão na córnea, se tem úlcera. Né? É um teste que a gente chama de teste de Schimmer, que é uma fitinha que a gente coloca na conjuntiva, que demora um minuto. Eu sei qual é. Né? E aí depois a gente avalia se a produção está normal ou não. A gente tem uma pergunta aqui da Marcele. Ela diz que o pug dela tem uma úlcera fechada e ela tem um pequeno desvio. Tem como tratar? Bem, precisa passar por uma avaliação, né? Mas assim, muitas vezes as úlceras elas deixam uma cicatriz, né? A córnea ela funciona igual à pele. Quando a gente tem um arranhão na pele, fica uma cicatriz, né? E às vezes no olho também fica uma cicatriz. Dependendo dessa cicatriz, de como talvez a gente consiga cirurgicamente corrigir ela, né? E também se isso estiver causando algum desconforto para o animal. Ela tá informando que a parte branca, né, do olho ela tá muito vermelha. Então, se está muito vermelha, mesmo que a úlcera já tenha fechado, provavelmente existe alguma irritação, alguma alteração, né, que está causando esse olho vermelho. Como eu falei, pode ser uma pálpebra que esteja para dentro, pode ser que a produção de lágrima não esteja normal. Tem muito esse problema de nascer com a pálpebra para dentro, né? Na verdade, ou assim... não, qualquer raça. Essa raça, o Pug e o Shih Tzu, né, especificamente elas duas, quase 100% delas têm esse problema. Tá? Porque isso é genético. Então, vai passando dos pais para os filhos e assim vai, assim sucessivamente. Que isso precisa ser corrigido cirurgicamente. Né? Como a pálpebra está para dentro, a gente tem que fazer uma cirurgia plástica corretiva para colocar essa pálpebra para fora e evitar que fique fazendo essas úlceras, essas conjuntivites. Muita gente tem medo de fazer esse tipo de cirurgia no pug, né? Eu também tenho medo. Eu não vou dizer a você que eu não tenho, que eu tenho, né? Mas isso realmente funciona. Se a gente for fazer essa cirurgia no pug, eles vão ficar 100% bons? Vão. Na verdade, a cirurgia, obviamente, é realizada por um médico treinado. É uma cirurgia corretiva definitiva. Não volta. É uma cirurgia que não traz risco para a visão, porque a gente só está mexendo na pálpebra, na pele. Né? Então, não tem nenhuma contraindicação, digamos, né, com relação à visão. Não vai ter nenhum problema, o animal vai ficar enxergando, vai sair com o olho aberto, vai para casa, vida normal. O pós-operatório é um pós-operatório bem tranquilo, né? Na verdade, precisa ficar uma semana com colar, né? E aí vai usar uma pomada nos pontos, né? Durante o processo de cicatrização. Durante uma semana. Cicatrizou, né? Normalmente o fio que a gente usa para fechar, né, a ferida cirúrgica é um fio absorvível que cai por ele mesmo, né? Então não precisa nem tirar os pontos depois. Depois de uma semana volta, a gente faz a reavaliação. Ele passou tranquilidade aqui pra gente, né? Então acho que já dá para fazer, depois dessa tranquilidade que ele passou aqui. Na verdade, é uma coisa que eu sempre falo assim, a gente fica sempre com receio de fazer. Às vezes falta de informação também, né? Falta de informação, mas traz muito mais complicação e desconforto para o animal não fazer a cirurgia do que fazer. Tá? Então, não é uma coisa estética, é uma coisa funcional que vai dar qualidade de vida para os nossos animais. No caso, se a gente não fizer esse tipo de cirurgia para esse problema, né? Eles vão ficar tendo outro tipo de problemas através disso? Sim, além da conjuntivite recorrente, porque ele vai estar sempre com atrito dessa pele, desses pelos, né, dentro do olho, começa uma pigmentação na córnea. E essa pigmentação na córnea pode levar à cegueira. Então, por isso que é importante fazer a cirurgia. Né? Porque se esses pigmentos se depositam na córnea,
na grande maioria das vezes a gente não consegue remover isso clinicamente, só cirurgia. Então, eu sempre falo, é melhor prevenir do que remediar. é né? verdade. Então, faz essa cirurgia logo, não tem uma idade, aliás, até tem uma idade específica. A partir dos 8 meses, qualquer animal já pode, se tiver o problema, já pode ser submetido à cirurgia. E quanto mais cedo é feito, melhor para evitar justamente essas complicações. A partir de que idade o animal ele já pode fazer esse tipo de cirurgia? A partir dos 8 meses. 8 meses de A partir dos 8 meses. Porque até os 8 meses ele ainda está crescendo, ainda está na fase de desenvolvimento. Então, se a gente fizer antes desses 8 meses, pode haver a necessidade de fazer uma nova intervenção. Então, a gente aguarda 8, 10 meses para poder fazer definitivamente. Uhum. Então, aí, Marcelo, você que fez aqui a pergunta, né, para o Dr. Fábio. Então, tá passando aqui, passa aí novamente, minha gente, o endereço aqui, dele o telefone, né, para quem quiser aí levar o seu pet. Eu tenho um grupo de pug aí, junto com o Saulo, que a galera fala muito desse problema, por isso que eu estou reforçando aqui, porque quem estiver assistindo vai ser importante saber, né? Muita gente comenta lá que tem medo de fazer essa cirurgia. Então, o doutor Fábio passou aqui essa segurança, né, para a gente, viu que realmente não vai futuramente ter algum problema. É uma cirurgia de rotina, né? Então, como a gente atende muito pug, muito shih tzus, então é uma cirurgia de rotina e não realmente é uma cirurgia que não traz complicações. Então, pode passar aqui, passaram aqui o telefone dele, o contato. Tá aí, ó, ele atende na Vet Vision, que fica em Boa Viagem, né? Agora a gente está no novo endereço, que eu não recordo bem, fica próximo ao Shopping Recife, tá? Mas ligando no telefone, a nossa secretária, que chama Andréa, ela informa tudo direitinho. Eu quero mandar um beijo aqui para todo mundo que está participando, né? A Rosemary do Canil Costa Diniz, beijo para você, viu, Rose? A Luana, o Alexandre, o Rodrigo, Davi, tem muita gente aqui participando com a gente, a Fernanda, tá, Fernanda? Você que tem aí pug, faz aqui uma pergunta, aproveita que a gente tá no finalzinho aqui do nosso tempo, aproveita aí e faz aqui uma pergunta para o Dr. Fábio, tá? E eu tô com pouco tempo, né, já tá acabando, vão passar aí os meus parceiros, tá? Tem que falar dos meus parceiros, né, sem eles eu não consigo aqui tocar tudo. A Butterfly Modas, tá? Que sempre está me investindo, passa aí o contato. A dona Luciene Doces Salgados está com a gente aqui há bom tempo já, trazendo um coffee break. E vocês, que é a primeira vez que vem aqui no programa, viu, Mário? Doutor Fábio vai provar aqui esse coffee break da dona Luciene. A Espada Sobrancelha, que eu fiz aqui, ó, minha sobrancelha novamente. Quem me acompanha lá, vê que tem promoção lá rolando. A Ótica Popular também, que está precisando aí, ó, já que a gente está falando aqui de visão, né? Não é, o nosso pet não usa óculos, né, doutor Fábio? Não, eles não usam óculos, ainda não usam óculos, né? Como eles não falam, mas existe, então, né? Para prevenir na praia, para prevenir, né? sim, né? Para proteção, sim. A Empório do Aço, tá? Que tá me patrocinando aí, do Shopping Plaza, Shopping Recife ou o Extra Benfica, que quem me acompanha aí nas minhas redes sociais vê os meus colares que eu estou usando aqui dos pets, com ossinho, com nome de mel. A gente pode botar várias opções aí para os nossos pets, para a gente carregar eles junto com a gente, né? Então, minha gente, obrigada, viu, Rose? Obrigada aí. O programa realmente está excelente. É um assunto que a gente tem dúvidas, né? É um problema que está assolando, né, doutor? Está chegando muito paciente lá com conjuntivite. Sim, como eu te falei, a gente atende praticamente todo dia paciente com conjuntivite, né? Principalmente essas raças, Pug, Shih Tzu, Lhasa, Bulldog, né? Por conta desses problemas, tanto do focinho achatado como da deficiência de lágrima, né? Então, são problemas comuns. Bom, passa aqui novamente o endereço da farmácia Dose Certa, tá? Porque às vezes a gente quer manipular aí, né? Não sabe onde é que manipula. A parte que é, no caso, é a primeira farmácia. Pode vir, Mari. Vamos terminar aqui o programa todo mundo junto, né? Pode falar. Tá desligado. Alô? Pronto. Agora. É a primeira farmácia com a licença, né, para manipulação de colírios, né, colírios que são produtos estéreis. Então, a gente precisa de uma licença voltada para produtos estéreis e a farmácia ela atende todos esses requisitos. Muito bom aí, ó. Então, tá, a primeira farmácia aqui, que é autorizada a manipular esse tipo de colírios, tá? Então, a gente já passou aqui o contato agora.
Quem tiver aí interesse, né, a gente também está dando aqui 2 vouchers, que a Mari trouxe aqui para quem estiver participando. E eu tenho para a última pergunta aqui. A Luana, ela disse que a Yorkshire dela teve um problema no olho que fica azul, que é justamente o que a gente estava falando, né? E ela no pet shop fizeram um exame de sangue, mas não deu nada. Só um pouco de anemia. Isso é grave? Tem que usar colírio? Como é que funciona? Então, é difícil a gente falar sem examinar o paciente, né? Olho azul pode ser desde um edema de córnea, né, por conta de uma deficiência de lágrima, ou seja, uma conjuntivite que aí está deixando de lubrificar esse olho. Pode ser uma catarata, né, depende da idade do paciente. Então, é bom passar por um oftalmologista para ver o que é que está acontecendo, né? Se for uma coisa simples, para evitar que esse problema avance, né, e fique mais grave. Porque o olho esbranquiçado, o azulado, pode ser uma série de alterações. Então, ela está perguntando se ela deve consultar um médico veterinário. Sim, então, o ideal, sim, né? o ideal é que passe por uma consulta, de preferência com um oftalmologista já que ela detectou que o animal está com um problema no olho, né? Então, com um oftalmologista veterinário, porque ele vai estar treinado, né, para fazer essa avaliação. Exatamente. Ali, né? Tá bom. Obrigada, doutor, por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Convite, estamos sempre à disposição para ajudar nossos pets. Tem vários assuntos aí, né, na parte de oftalmologia para a gente abordar aqui no programa. Convido para vir mais vezes aqui. Estamos à disposição. Muito obrigado. Mari também, obrigada, viu? Obrigada, Wilka. Obrigada a todos. Obrigada. Então, minha gente, obrigada aí pela audiência, tá? O programa vai ficar disponível aqui na nossa página e lá no YouTube também. Então, quem quiser assistir o programa novamente, aproveita, se inscreve lá também no nosso canal, tá? Aproveita que vai assistir lá, curte lá. E próxima terça-feira estamos de volta com tudo normal, tá? CNTV Nordeste Futuro é aqui.